Antes da história começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você já acreditou que nunca mais ia conseguir amar alguém? Que depois de perder, de se machucar, ou de viver algo tão intenso, não existia mais espaço para recomeçar? Essa história é sobre um homem que achava que o amor tinha ficado no passado. E sobre alguém que apareceu quando ele menos esperava. E mudou tudo. Antes da gente começar, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo essa história. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. A casa de Eduardo já não era mais um lar há muito tempo. Era grande demais para duas pessoas. Grande demais para o silêncio. Grande demais para a ausência que insistia em ocupar todos os cantos. O relógio da sala marcava 07:12 da manhã. Mas o tempo ali dentro parecia não andar. As cortinas estavam parcialmente fechadas, deixando a luz entrar de forma tímida, como se até o sol respeitasse o luto que ainda vivia naquele lugar. Eduardo estava parado na cozinha, com uma xícara de café já frio nas mãos. Ele não lembrava quando tinha servido, nem quando havia se sentado, nem quando deixou de sentir gosto nas coisas. Seu olhar estava perdido, fixo na cadeira vazia à sua frente. A cadeira que um dia foi ocupada por alguém que ele amou com tudo que tinha, e que não estava mais ali. Papai! A voz pequena e suave trouxe Eduardo de volta. Ele piscou devagar, como se estivesse voltando de muito longe. Na porta da cozinha estava sua filha, com os cabelos ainda bagunçados do sono e um ursinho apertado contra o peito. Você esqueceu de me acordar. A culpa veio instantaneamente. Eduardo passou a mão no rosto, respirando fundo, tentando se recompor. Desculpa, princesa, o papai se distraiu. Ela caminhou até ele, com passos leves, e encostou a cabeça em seu braço. Você tá triste de novo? A pergunta simples atravessou direto o peito dele. Eduardo ajoelhou na frente dela, segurando seu rostinho com cuidado. Um pouquinho, mas vai passar, tá? Ela assentiu, mesmo sem entender completamente. A professora disse que quando a gente fica triste, tem que pensar em coisas bonitas. Ele forçou um leve sorriso. E o que você pensa? Ela pensou por alguns segundos, apertando o ursinho. Eu penso na mamãe, sorrindo. O coração dele apertou. Mas dessa vez não foi só dor. Foi saudade. E talvez um pouco de paz. Eduardo abraçou a filha com força, como se ali estivesse tudo que ainda o mantinha de pé. Mas ele sabia. Não estava sendo suficiente. Horas depois, o celular vibrou sobre a mesa do escritório. Eduardo hesitou antes de atender. Eduardo falando. Senhor Eduardo, precisamos que o senhor assuma esse novo projeto. É urgente. Ele fechou os olhos. Mais trabalho. Mais horas fora. Mais tempo longe da única pessoa que ainda dependia dele. Eu não sei se consigo no momento. É uma grande oportunidade. E precisamos de alguém com a sua experiência. Silêncio. Ele olhou para a foto na mesa. Ele, sua esposa. E a pequena entre eles rindo. A vida que já não existia mais. Eu aceito. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar melhor. E naquele instante, sem saber, Eduardo estava prestes a mudar completamente o rumo da sua história. O interfone tocou às 14h37. Eduardo olhou para a porta, como se não estivesse esperando ninguém, mas estava. A decisão tinha sido rápida demais. Ele precisava de ajuda. E pela primeira vez desde a perda, alguém novo pisaria naquela casa. Pode subir, disse com a voz firme, embora por dentro não estivesse. Minutos depois a campainha soou. Eduardo abriu a porta. E então, o mundo pareceu desacelerar por um segundo. Júlia estava ali, com uma expressão tranquila, mas um olhar atento. Vestia roupas simples, mas bem cuidadas, os cabelos presos de forma leve, alguns fios soltos emoldurando o rosto. Ela não parecia intimidada, mas também não parecia confortável. Era humana, e aquilo de alguma forma chamou a atenção dele. Boa tarde, Sr. Eduardo. A voz dela era suave, mas segura. Sim, pode entrar. Ela entrou com cuidado, observando o ambiente sem parecer invasiva, como alguém que respeita o espaço antes mesmo de conhecê-lo. Obrigada pela oportunidade. Eduardo fez um gesto leve. Ainda não é certo. Vamos conversar primeiro. Ela assentiu. E então, um pequeno furacão apareceu correndo pela sala. Papai!
A filha de Eduardo parou ao ver a desconhecida. Seus olhos curiosos analisaram Júlia de cima a baixo. Quem é ela? Eduardo respirou fundo. Essa é a Júlia. Ela pode ajudar a cuidar de você quando o papai estiver trabalhando. A menina inclinou a cabeça. Você gosta de desenhar? Júlia sorriu, surpresa com a pergunta. Gosto sim. Então você pode ficar. Eduardo não conseguiu evitar um pequeno sorriso. A decisão mais difícil foi feita da forma mais simples. Mais tarde, enquanto conversavam na cozinha, Júlia demonstrava algo raro: presença. Ela não parecia apressada. Não parecia interessada apenas no trabalho. Ela fazia perguntas e ouvia as respostas com atenção. Ela é muito apegada ao Senhor, disse Júlia com delicadeza. É o que restou para nós dois. A frase saiu mais pesada do que ele pretendia. Júlia não respondeu imediatamente, mas seu olhar mudou. Havia compreensão ali e respeito. Eu sei que não é fácil, disse ela com cuidado, mas posso tentar tornar os dias um pouco mais leves. Eduardo a observou por alguns segundos. Algo dentro dele se mexeu de forma sutil, quase imperceptível, mas real. Tudo bem, disse ele por fim. Você começa amanhã. Júlia sorriu, e aquele sorriso foi a primeira coisa bonita que aquela casa viu em muito tempo. Na manhã seguinte, a casa parecia diferente. Nada havia mudado fisicamente. Os móveis continuavam no mesmo lugar. O relógio ainda marcava o tempo com o mesmo som repetitivo. A luz ainda entrava pelas mesmas frestas das cortinas, mas algo no ar havia mudado. E era sutil, quase imperceptível, mas real. Eduardo percebeu isso no momento em que desceu as escadas. Havia um cheiro leve vindo da cozinha. Algo quente, algo vivo. Algo que não fazia parte da rotina há muito tempo. Ele parou no último degrau observando. Júlia estava de costas, mexendo algo no fogão com cuidado. Seus movimentos eram tranquilos, naturais, como se ela não estivesse tentando impressionar ninguém. E talvez fosse exatamente isso. Ela não estava tentando ocupar um espaço. Ela estava apenas existindo nele. Bom dia, disse Eduardo com a voz mais baixa do que o normal. Júlia se virou, levemente surpresa, mas logo sorriu. Bom dia. A filha dele já estava sentada à mesa, balançando os pés no ar. Papai, ela fez panqueca? Eduardo arqueou levemente a sobrancelha. Fez. Eu ajudei, disse a menina orgulhosa. Júlia soltou um leve riso. Ela foi minha supervisora. Eduardo se aproximou devagar, ainda observando tudo com cautela, como alguém que não queria estragar aquele momento. Sentou-se à mesa. A filha imediatamente empurrou o prato na direção dele. Prova! Ele hesitou por um segundo, mas cedeu. Cortou um pedaço pequeno, levou à boca, e por um instante, algo tão simples trouxe uma sensação esquecida. Conforto. Não era só o gosto. Era o momento, era a cena. Era o som leve da filha rindo. Era a presença de alguém que estava ali de verdade. Eduardo engoliu devagar. Tá bom, disse de forma contida. A filha abriu um sorriso enorme. Que eu falei? Júlia apenas observava, sem invadir, sem forçar. Mas havia uma leve satisfação em seu olhar. Como se aquele pequeno gesto tivesse significado mais do que parecia. O restante da manhã passou de forma surpreendentemente leve. Júlia tinha uma habilidade natural com crianças, mas não era só isso. Ela tinha paciência, tinha atenção, tinha cuidado. Ela se ajoelhava para falar no mesmo nível da menina. Escutava suas histórias como se fossem importantes, participava das brincadeiras como se tivesse tempo de sobra. E, pela primeira vez, Eduardo não sentia que precisava estar em dois lugares ao mesmo tempo. Do escritório, ele observava, em silêncio, e algo dentro dele começava a relaxar. Horas depois, antes de sair para o trabalho, Eduardo parou na sala. A filha estava sentada no chão desenhando. Júlia ao lado, ajudando a escolher cores. Eu vou sair, disse ele. A menina levantou o olhar. Você volta rápido? A pergunta sempre vinha, e sempre doía. Mas dessa vez, hoje eu tento voltar mais cedo. Ela assentiu. E então voltou a desenhar, sem insegurança, sem medo, como se estivesse segura. Eduardo olhou para Júlia. Qualquer coisa pode me ligar. Pode deixar. Houve um breve silêncio. E então, quase sem perceber, ele disse: Obrigado. Júlia sorriu de leve. Não precisa agradecer.
mas precisava, e ele sabia disso. Quando a porta se fechou, Eduardo teve uma sensação estranha, como se não estivesse mais deixando sua filha sozinha. E aquilo mudava tudo. O dia foi longo, mais longo do que o normal. Mas pela primeira vez em muito tempo, Eduardo não estava com a mente completamente presa ao trabalho. Em vários momentos, ele se pegou pensando na casa, na filha e nela. Júlia. O nome parecia ecoar de forma leve, discreta, mas constante. Já era noite quando ele finalmente voltou. A rua estava silenciosa. As luzes da casa estavam acesas, e aquilo por si só já trazia uma sensação diferente. De vida, de movimento, de lá. Ao abrir a porta, ele foi recebido por algo que não sentia há muito tempo. Som. Risadas. Vindo da sala, ele caminhou devagar e parou. A cena diante dele o fez ficar em silêncio. A filha estava no sofá, rindo sem parar. Júlia sentada ao lado, tentando contar uma história com vozes diferentes, exagerando expressões, arrancando gargalhadas sinceras da menina. Era leve, era espontâneo. Era-te bonito. Eduardo não interrompeu, apenas observou. E naquele momento, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo. Vontade de fazer parte daquilo. Papai! A menina ouviu primeiro e correu até ele. Você chegou. Eduardo a pegou no colo automaticamente. Cheguei. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos. A gente brincou, desenhou, comeu. Foi muito legal. Ele olhou por cima do ombro dela. Júlia estava de pé agora, observando a cena com um sorriso tranquilo. Fico feliz que tenham se dado bem, disse Eduardo. Foi fácil, respondeu Júlia. Ela é incrível. A menina riu. Eu sei. Eduardo soltou um pequeno riso quase involuntário. Mais tarde, após colocar a filha para dormir, Eduardo desceu. A casa estava silenciosa novamente, mas não vazia. Júlia estava na cozinha, organizando algumas coisas. Você não precisava fazer isso, disse ele. Eu sei. Ela continuou arrumando com calma. Mas eu gosto de deixar tudo em ordem. Ele se aproximou um pouco mais. Você sempre foi assim? Ela parou por um instante pensativa. Acho que aprendi a ser. Eduardo percebeu. Havia uma história ali, assim como havia na dele. Mas nenhum dos dois perguntou. Ainda não. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era cheio de coisas não ditas, cheio de possibilidades. Hoje foi um bom dia, disse Eduardo olhando levemente ao redor. Júlia assentiu. Foi sim. Ele respirou fundo. E então disse algo que não dizia há muito tempo. Obrigado por isso. Dessa vez ela não respondeu imediatamente. Apenas o olhou com mais intensidade do que antes. Às vezes, a gente só precisa de um pouco de cuidado, disse ela suavemente. A frase ficou no ar e, de alguma forma, encontrou espaço dentro dele. Naquela noite, ao se deitar, Eduardo percebeu algo estranho. O silêncio ainda estava ali, mas não era o mesmo. Ele não parecia mais tão pesado, tão sufocante. Havia algo diferente agora, algo aquecendo lentamente, como uma chama pequena, que ainda não iluminava tudo. Mas já era suficiente para afastar a escuridão. A rotina começou a ganhar forma. Dias que antes eram pesados e previsíveis passaram a ter pequenos momentos de leveza, pequenos detalhes que, somados, transformavam completamente a sensação dentro da casa. Mas nem tudo que muda por fora apaga o que ainda vive por dentro. Naquela tarde, o céu estava nublado. As nuvens carregadas deixavam a luz mais fria, mais opaca. Um clima que parecia refletir exatamente o que Eduardo sentia enquanto estava sentado em seu escritório. Diante dele, aberto sobre a mesa, um álbum. Fazia anos desde a última vez que ele teve coragem de tocá-lo. Seus dedos passaram lentamente pela capa, como se estivesse prestes a abrir uma parte de si que ainda doía demais. E estava. Ele respirou fundo e abriu. A primeira foto era simples, mas suficiente para parar o tempo. Ela e a filha ainda bebê. Os três sorrindo. Felizes. Inteiros. Eduardo engoliu seco. Seu peito apertou com força, como se todas as emoções guardadas encontrassem uma brecha para escapar de uma vez. Você ainda olha essas fotos?
A voz suave o fez levantar o olhar rapidamente. Júlia estava na porta. Ela não parecia surpresa, não parecia invasiva, apenas presente. Eduardo fechou o álbum com cuidado. Às vezes, Júlia se aproximou devagar, respeitando o espaço dele. Quer falar sobre isso? Ele soltou um leve riso sem humor. Eu nem sei por onde começar. Ela puxou uma cadeira e sentou à frente dele, sem pressa, sem pressão. Então não começa, disse ela. Só fala o que vier. Silêncio. Pesada, mas não desconfortável. Eduardo passou a mão no rosto. Ela era tudo. A voz dele falhou levemente. Eu achava que tinha entendido o que era felicidade, até perceber que era ela. Júlia não desviou o olhar, nem por um segundo. E quando ela se foi, ele continuou com dificuldade. Eu senti como se tivesse perdido o sentido de tudo. A respiração dele ficou mais pesada, mas ele não parou. Pela primeira vez em muito tempo, ele não quis parar. Eu tentei ser forte pela minha filha, mas tem dias que eu não consigo. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Júlia estendeu a mão com cuidado, pousando sobre a dele. Um gesto simples, mas cheio de significado. Você não precisa conseguir todos os dias, disse ela suavemente. A frase atingiu algo profundo, algo que ele nem sabia que precisava ouvir. Eduardo olhou para a mão dela sobre a sua. E por um instante, ele não afastou. Mais tarde, naquele mesmo dia, a filha apareceu correndo com um desenho nas mãos. Papai, olha! Eduardo se abaixou para ver. Era um desenho simples. 3 pessoas de mãos dadas. Ele, ela e a filha. Mas havia algo a mais. Uma quarta figura, um pouco ao lado, com um sorriso grande. Quem é essa? Perguntou ele, curioso. A menina respondeu sem hesitar. É a Júlia. O mundo pareceu parar por um segundo. Eduardo olhou para o desenho novamente e depois para a Júlia. Ela estava em silêncio, mas seus olhos diziam tudo. Surpresa e algo mais. Algo que crescia silenciosamente entre eles. Naquela noite, Eduardo demorou mais para dormir. Não por causa da dor, mas por causa de algo novo. Algo que ele não sabia nomear ainda, mas sentia. E isso assustava. Os dias seguintes trouxeram uma proximidade diferente. Nada explícito, nada declarado, mas presente nos olhares, nos silêncios, nos pequenos gestos. Era início de noite, quando a energia da casa acabou. De repente, sem aviso, a luz se apagou completamente, mergulhando tudo em um breu inesperado. Papai! A filha chamou assustada. Calma, eu tô aqui! Respondeu Eduardo imediatamente. Ele se levantou rápido, tateando até encontrar o celular. A luz da lanterna iluminou parcialmente o ambiente. Júlia já estava ao lado da menina, ajoelhada, segurando suas mãos. Ei, tá tudo bem, disse ela com calma. É só a luz que acabou. A menina ainda parecia assustada. E se não voltar? Júlia pensou por um segundo. E então sorriu. Então a gente cria nossa própria luz. Eduardo observou curioso. Ela pegou algumas velas na cozinha, acendeu com cuidado e distribuiu pela sala. A iluminação suave transformou completamente o ambiente. Sombras dançavam nas paredes. O clima mudou. Ficou mais íntimo, mais acolhedor, mais próximo. Agora parece um acampamento, disse a menina já animada. Exatamente, respondeu Júlia. E todo acampamento precisa de histórias. A filha pulou no sofá. Conta uma. Júlia olhou para Eduardo, como se pedisse permissão. Ele assentiu e se sentou também. A história começou simples, mas envolvente. A voz de Júlia tinha um ritmo calmo, quase hipnótico. A menina foi se aconchegando aos poucos, até que adormeceu, ali mesmo. Entre eles, Eduardo a pegou no colo com cuidado, levou até o quarto, cobriu com carinho e ficou alguns segundos observando. Ela parecia em paz, algo que ele não via há muito tempo. Quando voltou para a sala, Júlia ainda estava lá, sentada no sofá. A luz das velas refletia suavemente em seu rosto. E por um instante, Eduardo parou.
A cena diante dele era bonita demais para ignorar. Você tem um jeito com ela, disse ele se aproximando. Crianças só precisam se sentir seguras, respondeu Júlia. Ele ficou em silêncio por um momento. E então? E adultos? A pergunta saiu mais baixa, mais carregada. Júlia levantou o olhar lentamente, encontrando o dele. Também, o silêncio que veio depois não era vazio. Era intenso, denso, cheio de algo que crescia sem pedir permissão. Eles estavam próximos agora, mais do que antes. Muito mais. O suficiente para perceber detalhes, a respiração, o olhar, a hesitação. Eduardo desviou o olhar primeiro, como se precisasse de ar. A luz deve voltar já. Talvez, respondeu Júlia sem se mover. Mas nenhum dos dois parecia realmente preocupado com isso. Naquela noite, algo mudou, de forma definitiva. Não era mais apenas gratidão. Não era apenas convivência. Era algo mais. Algo que começava a ganhar forma. Lentamente. Intensamente. E inevitavelmente. O silêncio da casa naquela manhã não era mais o mesmo. Ele ainda existia, mas já não carregava o mesmo peso de antes. Havia vida ali agora. Havia risos recentes ecoando pelas paredes, memórias novas começando a ocupar espaços que antes eram só dor, e talvez fosse exatamente isso que começava a assustar Eduardo. Ele estava parado diante do espelho, ajustando a gravata. Seus movimentos eram automáticos, mas sua mente não. Ela estava longe, preso em pensamentos que ele vinha tentando evitar há dias. Ou melhor, desde aquela noite à luz de velas, desde o momento em que ele percebeu que não estava mais apenas convivendo com Júlia, ele estava sentindo, e isso mudava tudo. Papai, você vai demorar hoje? A voz da filha veio da porta. Eduardo piscou, voltando à realidade. Vou tentar não demorar muito. Ela entrou no quarto, segurando um desenho. Eu fiz isso para você levar. Ele se abaixou para ver. Era ele. Ela e Júlia. Dessa vez, os três estavam mais próximos no desenho, de mãos dadas, sorrindo, sem espaço entre eles. Eduardo sentiu o peito apertar, mas não de dor. Era algo mais complexo, mais confuso. Tá lindo, princesa. Ele beijou a testa dela, mas seu olhar ficou preso no desenho por alguns segundos a mais. No caminho para o trabalho, Eduardo não ligou o rádio. Não queria distrações, porque sabia que não adiantaria. Júlia estava nos pensamentos dele de qualquer forma, nos detalhes, no jeito que ela sorria, na forma como cuidava da filha, na calma que ela trazia, na presença e, principalmente, na sensação de paz que ele voltava a sentir quando estava perto dela. Mas junto com isso, veio o medo, forte, silencioso e sufocante. E se eu perder de novo? O pensamento veio sem aviso, cru, direto, doloroso. Ele apertou o volante com mais força. Seu coração acelerou. Não. Ele não podia passar por aquilo outra vez. Não podia se permitir sentir daquele jeito novamente. Não podia reconstruir algo, para ver tudo desmoronar. De novo. Quando chegou ao trabalho, tentou se distrair. Mergulhou em reuniões, documentos, decisões. Mas pela primeira vez, nada parecia suficiente para ocupar completamente sua mente. Porque havia algo maior ali agora. Algo que não cabia em planilhas, nem em contratos. Naquela mesma tarde de volta à casa, Júlia estava na sala, ajudando a filha com um quebra-cabeça. Eduardo parou na entrada, observando, sem ser visto, a forma como Júlia se inclinava para ajudar, o jeito que sorria quando a menina acertava uma peça. A paciência, o cuidado, o carinho. Era real. E aquilo mexia com ele, muito mais do que deveria. Papai, a menina correu até ele. Você chegou cedo. Cheguei. Ele a abraçou, mas seu olhar foi inevitavelmente até Júlia. Ela se levantou. Boa tarde. Boa tarde. A troca de olhares durou mais do que o necessário. Carregada, densa, cheia de coisas não ditas. Durante o jantar, o clima estava leve, mas Eduardo estava distante.
Respondia. Sorria, mas estava preso nos próprios pensamentos. Você está estranho hoje, disse a filha com naturalidade. Ele soltou um leve riso. Tô só cansado. Júlia não disse nada, mas percebeu, e aquilo ficou com ela. Mais tarde, depois que a menina dormiu, Eduardo foi para o quintal. Precisava de ar. Precisava de espaço. Precisava organizar o que estava sentindo. Fugindo, a voz de Júlia veio atrás dele. Ele fechou os olhos por um segundo, antes de se virar. Só demais eu pensando. Ela se aproximou devagar, sem invadir. Em quê? Ele hesitou, mas dessa vez não conseguiu fugir. Em você. O silêncio caiu entre eles, pesada, mas inevitável. Júlia não se afastou, mas também não avançou. Isso é ruim? Ela perguntou com cuidado. Eduardo passou a mão no cabelo, nervoso. Eu não sei. E era verdade. Eu achei que nunca mais ia sentir nada assim. A voz dele estava mais baixa agora, mais vulnerável. E agora que está sentindo? Perguntou ela. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Eu tô com medo. A sinceridade foi crua, sem filtros, sem defesa. Júlia respirou fundo e deu mais um passo à frente. Sentir não deveria ser motivo de medo. Para mim é. A resposta foi imediata, dolorosa, porque eu sei o que é perder. O silêncio voltou, mas dessa vez, mais intenso do que nunca. Júlia abaixou levemente o olhar, mas quando levantou de novo, havia algo diferente ali, algo mais forte. E eu sei o que é nunca ter tido. Eduardo franziu levemente a testa. Ela continuou. Às vezes, a gente tem medo de perder, mas esquece que também pode estar deixando de viver. A frase ficou no ar, profunda, direta e impossível de ignorar. Eduardo não respondeu, mas sentiu cada palavra. Naquela noite, ele entendeu uma coisa. O maior conflito não era com o passado. Era com o presente e com a escolha que ele precisava fazer. Sentir ou continuar se protegendo. Os dias seguintes foram diferentes. Não havia mais como fingir. Eduardo tentou manter distância, mas quanto mais tentava controlar, mais evidente ficava. Júlia percebeu. Claro que percebeu, mas ao contrário dele, ela não fugia. Naquela tarde a chuva começou de repente. O som das gotas preenchia a casa inteira, criando um clima mais introspectivo, mais sensível. A filha estava dormindo no quarto, e pela primeira vez em dias, Eduardo e Júlia estavam sozinhos, sem distrações, sem interrupções. Ela estava na cozinha. Ele entrou, parou, ficou alguns segundos apenas observando, como se estivesse lutando contra algo interno. A gente precisa conversar. A voz dele quebrou o silêncio. Júlia se virou lentamente. Eu sei. Ela já esperava. Ele se aproximou, mas manteve uma distância segura, como se fosse uma linha invisível que ele não podia cruzar. Isso que está acontecendo. Eu sei o que é. Ela interrompeu com calma. Ele ficou em silêncio, surpreso. Então você sabe que não pode. A resposta dele foi rápida, defensiva. Júlia deu um pequeno passo à frente, diminuindo a distância. Por quê? A pergunta foi simples, mas carregada. Porque não é certo, disse ele. Porque eu não tô pronto. Porque... Ele parou, sem conseguir terminar. Júlia o olhava com intensidade agora, sem medo, sem hesitação. Ou porque você tem medo? O silêncio respondeu por ele. Ela se aproximou mais um pouco. Agora, estavam perto o suficiente para sentir a respiração um do outro. Eu não sou o seu passado. A voz dela era firme, mas suave. E você não precisa me perder para validar o que sente. Aquilo a atingiu direto, sem desvio. Eduardo fechou os olhos por um instante, como se estivesse lutando contra si mesmo. E talvez estivesse. Eu não sei fazer isso de novo, ele disse quase em um sussurro. Ninguém sabe, respondeu ela. Simples, verdadeiro, humano. O silêncio que veio depois não era mais hesitação, era decisão. Eduardo abriu os olhos e, pela primeira vez, não recuou. Ele se aproximou, devagar,
como se estivesse testando cada segundo, cada centímetro, cada emoção. Júlia não se moveu, mas também não recuou. E então, ele parou, a poucos centímetros dela, o suficiente para que tudo pudesse acontecer. Ou não. O coração dele batia forte, descompassado, mas vivo. Se eu fizer isso, ele começou com a voz baixa. Eu não sei voltar atrás. Júlia respondeu sem hesitar. Então não volta. E naquele momento, sem mais espaço para medo, sem mais desculpas, sem mais fuga, Eduardo fechou a distância e a beijou. Não foi um beijo apressado, nem impulsivo. Foi intenso, carregado de tudo o que estava guardado, de tudo que foi evitado, de tudo que estava esperando. Um beijo que não era só sobre desejo, era sobre recomeço, sobre coragem, sobre sentir, mesmo com medo. Quando se afastaram, nada mais era igual. E, pela primeira vez em muito tempo, Eduardo não sentiu culpa, não sentiu dor, não sentiu medo, só sentiu. O mundo não parou, mas para Eduardo, parecia que tudo ao redor tinha mudado de lugar. O beijo ainda estava ali, presente, gravado, não apenas na memória, mas no corpo, na respiração, no silêncio que ficou depois. Eles ainda estavam próximos, muito próximos. O ar entre os dois parecia mais denso, mais quente, mais difícil de ignorar. Júlia não se afastou imediatamente, mas também não avançou. Ela apenas o olhava, como se esperasse. Não uma explicação, mas uma escolha. Eduardo passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Mas não havia organização possível. Ele tinha cruzado uma linha, e sabia disso. A gente... Ele começou, mas a voz falhou. Júlia inclinou levemente a cabeça. A gente o quê? A pergunta não era cobrança. Era... abertura. Ele respirou fundo. Isso muda tudo. Eu sei. A resposta dela veio calma, segura, como se ela já tivesse aceitado aquilo antes mesmo de acontecer. Eduardo riu sem humor. Eu passei tanto tempo tentando evitar exatamente isso. Júlia deu um pequeno passo à frente, agora novamente perto. E mesmo assim aconteceu. Silêncio, mas não vazio. Você se arrepende? Ela perguntou. A pergunta ficou suspensa no ar, pesada, importante. Eduardo não respondeu imediatamente. Ele a observou, de verdade, como se estivesse enxergando Júlia, além da presença cotidiana, além da mulher que cuidava da casa, além da pessoa que entrou na vida deles por necessidade. Ele a via como alguém que chegou sem pedir espaço, mas que ainda assim encontrou lugar dentro dele. Não. A resposta foi baixa, mas firme. Algo mudou no olhar de Júlia. Um brilho sutil, quase imperceptível, mas real. Então para de fugir, disse ela suavemente, sem pressão, sem imposição, mas com verdade. Eduardo fechou os olhos por um instante, porque ela estava certa, e aquilo era o mais difícil de aceitar. Eu não sei como fazer isso devagar, ele confessou. Júlia se aproximou ainda mais. Agora não havia espaço entre eles. Então não faz devagar. A frase veio como um sussurro. Próxima, quente, perigosa. E pela segunda vez, Eduardo não recuou. Ele a puxou pela cintura. Dessa vez sem hesitação, sem pausa, sem medo. O segundo beijo não teve a cautela do primeiro. Foi mais intenso, mais urgente, como se todo o tempo de contenção tivesse se rompido de uma vez. Mas ainda assim, havia cuidado, havia respeito, havia sentimento. Quando se afastaram, a respiração dos dois estava descompassada, e o silêncio que veio depois não era dúvida, era confirmação. A gente precisa ir com calma, disse Eduardo mesmo sem se convencer completamente. Júlia sorriu de leve. Você acabou de provar que não sabe fazer isso. E pela primeira vez, ele riu de verdade. Naquela noite, quando foram para seus quartos, nenhum dos dois dormiu direito, porque agora não era mais sobre perceber o sentimento, era sobre lidar com ele e ignorar.
já não era mais uma opção. Na manhã seguinte, tudo parecia normal, mas não estava. Nem perto disso. Eduardo desceu as escadas mais cedo do que o habitual, como se quisesse evitar, ou talvez encontrar. Júlia já estava na cozinha, de costas, preparando o café, como nos primeiros dias. Mas agora, nada era igual. O silêncio entre eles carregava algo novo, algo que não existia antes. Bom dia, disse Eduardo. A voz saiu mais baixa, mais controlada. Júlia se virou, e o olhar que ela deu não foi o mesmo de antes. Bom dia, simples, mas cheio de significado. Por alguns segundos, nenhum dos dois se moveu, como se estivessem medindo o espaço, testando os limites, até que Eduardo se aproximou, devagar, sem tirar os olhos dela. A gente vai fingir que nada aconteceu? A pergunta veio direta, sem rodeios. Júlia apoiou levemente as mãos na bancada. Você quer fingir? Ele não respondeu de imediato, porque a verdade era simples. Ele não queria, mas também não sabia como não fingir. Eu não sei o que fazer com isso. Ele admitiu, mais uma vez honesto. Cru. Júlia se aproximou, sem pressa, como sempre. Então para de tentar controlar, disse ela. Só sente. Ele soltou um leve riso. Você fala como se fosse fácil. Ela parou bem à frente dele, perto o suficiente para que o ar entre eles desaparecesse novamente. Não é fácil. Então por que parece que para você é? A pergunta saiu mais carregada do que ele pretendia. Júlia sustentou o olhar, sem recuar, porque eu não tenho nada para perder. A frase veio tranquila, mas pesada. Eduardo franziu a testa. Todo mundo tem. Ela respirou fundo, e pela primeira vez, houve uma leve vulnerabilidade ali. Eu nunca tive algo assim antes, disse ela. Então não tenho medo de perder. Silêncio. Aquilo mudou o peso da situação. Mudou a forma como Eduardo enxergava tudo. E eu tenho, ele respondeu mais baixo. Eu sei exatamente o que é perder tudo. Os dois ficaram ali, frente a frente, com histórias diferentes, medos diferentes, mas o mesmo sentimento. E talvez fosse isso que tornava tudo tão intenso. Eduardo levantou a mão lentamente. Hesitou por um segundo, mas não recuou. Ele tocou o rosto dela, com cuidado, como se estivesse lidando com algo precioso. Júlia fechou os olhos por um instante, sentindo. Isso não é só atração, ele disse. Mais para si do que para ela. Eu sei. Ele se aproximou. Mas dessa vez, não beijou. Encostou a testa na dela, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo espaço. Eu não quero estragar isso, ele sussurrou. Júlia abriu os olhos e respondeu com uma calma que desmontava qualquer defesa. Então não estraga. Simples. Direto. Mas nada ali era simples. Porque sentir nunca é. Naquele momento, eles não precisaram de mais nada. Nem de pressa, nem de definição. Só de presença. Mas, no fundo, os dois sabiam. Aquilo estava crescendo. Rápido. Intenso. E sem volta. Não havia mais volta. Eduardo percebeu isso nos dias seguintes, não por grandes acontecimentos, mas pelos pequenos detalhes, pela forma como seu corpo reagia à presença de Júlia, pelo jeito que o olhar dele sempre a procurava, mesmo quando ele tentava se distrair, pelo silêncio entre os dois, que agora dizia mais do que qualquer conversa. Era noite. A casa estava calma, quase parada, mas entre eles, nada estava. Júlia estava na sala, sentada no sofá, lendo algo no celular. A luz suave do abajur iluminava parcialmente seu rosto. Eduardo desceu as escadas devagar. Ele não fazia barulho, mas ainda assim, ela percebeu. Levantou o olhar. Encontrou o dele. Nenhum dos dois sorriu, mas havia algo ali, algo mais profundo, mais sério. Eduardo caminhou até ela, sem pressa, mas sem hesitar. A gente precisa parar de fingir que isso não está acontecendo. A voz dele estava firme agora, decidida. Júlia desligou o celular, colocou ao lado e se levantou. Eu nunca fingi.
A resposta veio direta. Eles ficaram frente a frente, mais próximos do que nunca. Eu tentei controlar, ele continuou. Mas não dá. Júlia inclinou levemente a cabeça. Então não controla. Simples. De novo. E ainda assim, impossível de ignorar. Eduardo respirou fundo, como se estivesse se permitindo sentir sem freio pela primeira vez. Você mexe comigo de um jeito que eu não sei explicar. A confissão saiu baixa, mas carregada. Júlia deu um pequeno passo à frente, diminuindo o espaço. Então para de tentar explicar. E dessa vez, ele não pensou, a puxou pela cintura. Com firmeza, com decisão. O beijo veio intenso, mais profundo do que antes, sem pressa, mas cheio de tudo que estava acumulado. As mãos dele firmes, as dela seguras. O tempo irrelevante. Mas não era só físico. Nunca foi. Havia sentimento ali. Havia entrega. Havia verdade. Quando se afastaram, não houve recuo. Não houve dúvida. Isso está acontecendo, disse Júlia com a respiração leve ainda próxima da dele. Eduardo assentiu. Tá. E pela primeira vez, ele não tentou negar. A noite não terminou ali. E pela primeira vez, nenhum dos dois quis que terminasse. O silêncio que se seguiu não era de dúvida. Era de consciência. Do que estavam fazendo. Do que estavam sentindo. Do que estavam escolhendo. Eduardo ainda mantinha as mãos na cintura de Júlia, como se, mesmo sem perceber, tivesse medo de que ela desaparecesse se soltasse. A gente precisa falar sobre isso. Ele disse com a voz mais baixa agora. Não como quem quer frear, mas como quem quer construir. Júlia não se afastou. Eu também acho. Eles se sentaram no sofá, perto, mais perto do que o necessário, mas exatamente onde queriam estar. Por alguns segundos ninguém falou. E dessa vez, não era por falta de palavras, era porque tudo ali importava. Eu não quero mais fingir que você é só alguém que trabalha aqui, disse Eduardo. Direto, sem rodeios. Júlia respirou fundo. E eu não sou. Ele assentiu. Eu sei. O olhar dele suavizou, mas não perdeu a intensidade. Eu sinto coisas por você que eu não sentia há muito tempo. Ele continuou. E isso me assusta. Júlia virou o corpo levemente, ficando totalmente de frente para ele. Eu também sinto. Simples, mas suficiente para mudar tudo. Mas eu não quero viver com medo. Ela completou. Eduardo abaixou o olhar por um instante, pensando, processando, sentindo. E então, tomou uma decisão. Ele levantou o rosto novamente. E dessa vez, havia algo diferente ali. Certeza. Então a gente não vive com medo. O silêncio que veio depois não era hesitação, era confirmação. Júlia o observou por alguns segundos, como se estivesse entendendo o peso daquilo. Você tem certeza? Ela perguntou mais suave agora. Eduardo se aproximou. Sem pressa. Sem dúvida. Eu já perdi uma vez. Ele disse com a voz firme, e isso me fez querer parar de sentir. Ele tocou o rosto dela com cuidado. Mas você me fez querer voltar. Júlia fechou os olhos por um instante, sentindo cada palavra. Então eu escolho isso. Ele completou. Escolho você. Aquilo não foi só uma frase. Foi uma entrega. Júlia abriu os olhos. E dessa vez, não havia mais hesitação. Então fica... Ela disse em um sussurro. Ele não respondeu com palavras. A puxou de volta e a beijou. Mas diferente dos outros, aquele beijo não tinha urgência. Tinha profundidade. Tinha decisão. Tinha permanência. Era o tipo de beijo que não pergunta, afirma. E naquele momento, não havia mais espaço para dúvidas, nem para medo. Só para o que eles estavam construindo. E, pela primeira vez em muito tempo, Eduardo não estava tentando sobreviver ao passado. Ele estava vivendo o presente. Com ela, o amor não chegou de forma silenciosa. Ele já estava ali. Presente. Forte. Impossível de ignorar. Mas assumir era outra coisa. Era escolha. Era coragem. Nos dias que seguiram, nada foi escondido. Mas também não foi apressado. Eduardo e Júlia encontraram um ritmo próprio. Natural. Verdadeiro. Os olhares já não desviavam. Os toques já não eram evitados.
E o silêncio entre eles já não era dúvida. Era conexão. Numa noite tranquila, depois que a casa finalmente silenciou, eles estavam no quintal, o céu limpo, as estrelas visíveis. O ar leve. Júlia estava sentada olhando para cima, perdida nos próprios pensamentos. Eduardo se aproximou devagar, sentou ao lado dela, sem dizer nada no início. Eu costumava evitar esse tipo de momento, ele disse depois de um tempo. Ela virou o rosto levemente. Por quê? Ele respirou fundo. Porque tudo que era tranquilo me lembrava do que eu perdi. O silêncio caiu, mas não pesou. E agora? Ela perguntou. Eduardo olhou para o céu por um instante, e depois, para ela. Agora me lembra do que eu ainda posso ter. A frase ficou entre eles, simples, mas carregada de tudo. Júlia não respondeu, mas se aproximou, encostando levemente o ombro no dele, e aquele pequeno gesto disse mais do que qualquer palavra. Eu não quero que você seja uma fase, disse Eduardo baixo. Júlia virou o rosto totalmente para ele. Atenta. Eu não quero que isso seja algo que aconteceu. E passou. Ele segurou a mão dela. Com firmeza. Com intenção. Eu quero construir com você. Aquilo não era impulso. Não era emoção momentânea. Era decisão. Júlia sentiu, em cada palavra, em cada detalhe. Então constrói... Ela respondeu suave. Mas constrói de verdade. Ele assentiu, sem hesitar. E naquele momento, não havia mais dúvidas. Eduardo não estava apenas se permitindo amar de novo. Ele estava escolhendo amar. O tempo não apagou o passado, mas ensinou algo importante. Ele não precisava ser um obstáculo. A casa já não era silenciosa, mas também não era barulhenta. Era viva. Havia equilíbrio, havia presença, havia sentimento. E, acima de tudo, havia verdade. Naquela manhã, a luz entrou pelas janelas como sempre. Mas dessa vez, ela não parecia tímida. Eduardo estava na cozinha, mas não sozinho. Júlia estava ao lado dele, naturalmente, como se sempre tivesse pertencido ali. Sem esforço, sem dúvida, os olhares se encontraram. E dessa vez, não havia peso. Você percebeu? Disse ela com um leve sorriso. O quê? Você não parece mais perdido. Eduardo pensou por um segundo. E então respondeu. Porque eu não estou mais sozinho. Simples, mas verdadeiro. Ele se aproximou, sem pressa, sem medo, e a beijou. Não como antes. Não com urgência, mas com certeza, com aquilo que só existe quando duas pessoas escolhem ficar. O tempo passou, mas o sentimento não diminuiu, porque não era sobre intensidade momentânea. Era sobre permanência. Era sobre alguém entrar na sua vida e não querer mais sair. E talvez essa seja a parte mais bonita do amor. Ele não apaga o que foi, mas dá sentido ao que vem depois. Eduardo entendeu isso. Não quando esqueceu o passado, mas quando parou de viver preso nele. E Júlia não chegou para substituir ninguém. Ela chegou para mostrar que o coração pode continuar, mesmo depois de tudo. E no fim, não era sobre recomeçar do zero. Era sobre recomeçar mais forte, mais consciente, mais verdadeiro. Porque amar de novo não é esquecer. É ter coragem de sentir outra vez e escolher ficar. E no fim, depois de tudo que eles sentiram, não foi o passado, nem o medo que definiu essa história. Foi a coragem de amar de novo, mesmo quando tudo dentro deles dizia para não tentar. Foi a escolha de ficar, de não fugir, de não transformar o sentimento em silêncio. Eduardo poderia ter continuado vivendo preso ao que perdeu. Júlia poderia ter ido embora antes de se envolver de verdade. Mas eles escolheram diferente. Escolheram sentir. Escolheram construir. Escolheram um ao outro. E talvez é isso que faz o amor ser tão raro. Não é encontrar alguém perfeito. É encontrar alguém e decidir ficar. E se essa história te fez sentir alguma coisa, se você se conectou com cada momento, se inscreve no canal. Porque aqui, cada história é feita para tocar o coração de verdade.